Bom, vamos lá, tá gravando. Então, mais um videozinho aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pelve e membro inferior, mais especificamente a coxa, e aí depois a gente vai ter um outro vídeo falando aqui da perna, tá? Do joelho para baixo. Por quê? Se a gente for falar sobre tudo isso hoje, vai ficar muito grande esse vídeo. O objetivo, né, é ter um vídeo aí de uns 30, 40 minutos no máximo, tá? Pra gente conseguir abranger bastante coisa sem ficar muito maçante, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre pelve e coxa. O que acontece? Esse vídeo aqui, eu já gravei ele faz bastante tempo. Só que, e tinha ficado muito da hora, velho, tá? É um desabafo isso aqui pra vocês. Só que, na hora que eu terminei o vídeo, depois de tipo uma hora falando e tal, explicando o negocinho, beleza, pô, ficou da hora, tinha ficado top. Aí eu vim aqui e eu percebi que eu não tinha colocado pra gravar. Eu fiquei bem frustrado. Eu fiquei puto e não gravei mais. Aí agora eu resolvi, que hoje eu tô num dia bom, good vibes, e aí eu vou gravar aí esse vídeo da pelve e dos membros inferiores. Porém, já se passou um mês, então estou aqui com o meu resuminho aqui. Pode ser que alguns músculos eu não vá lembrar, origem e inserção exatamente, né? Mas enfim, aí eu dou uma consultada. Mas então vamos lá, a gente vai falar aqui sobre pelve, né? E músculos da coxa, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os músculos mais profundos aqui do nosso quadril, né? Então essa região aqui de quadril. Quando eu falo de quadril, eu estou falando de coxa femoral, né? Então fêmur e acetábulo, né? Cabeça do fêmur e acetábulo. Isso aqui é a minha articulação do quadril. E aí a gente tem a nossa pelve, certo? E aí eu vou ter a minha coxa. Então, começando com os músculos aqui, desse compartimento aqui, vamos começar pela pelve, tá? Então eu vou tirar esses músculos abdominais aqui, porque eles vão atrapalhar a gente de ver alguns músculos da pelve, tá? Então eu vou tirar os abdominais, que eu quero ver esses músculos aqui mais profundos, beleza? Então, começando aqui, a gente viu, quando a gente falou da pelve, alguns músculos que eles são músculos de coluna, na verdade a gente viu como coluna, né, em RTM. Então a gente tem músculo de coluna, né, que vão movimentar tanto a coluna quanto a nossa pelve, quanto o quadril, na verdade, tá? E um desses músculos aqui é o iliopsoas. Então, o iliopsoas, que é o principal músculo que faz a flexão do nosso quadril, né? Quando a gente fala em flexão do quadril, quais são os dois músculos que fazem flexão do quadril? Iliopsoas, né, o principal ali, o agonista, e esse aqui que é o pectíneo, ele é um músculo sinergista da flexão de quadril, tá? Então, flexão de quadril a gente tem iliopsoas e o pectíneo ajuda também. Também tem o reto, enfim. Mas vamos lá, o iliopsoas ele é um músculo muito grande, tá? E muito forte, e ele vai ter origem nos processos transversos aqui das vértebras lombares, e ele se insere no trocânter menor do fêmur, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui no fêmur, para a gente ver uns acidentes que eu acho legal. Então, aqui a gente tem o fêmur, certo? Aqui está a cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, e aqui atrás a gente tem uma linha, tá? Essa linha aqui a gente chama de linha áspera. A linha áspera vai servir de inserção para vários músculos adutores, tá? Então, praticamente todos os músculos adutores, tirando salvo ali um ou dois, vão se inserir nessa linha áspera. E o semitendinoso também vai ter origem, não, o semimembranoso eu acho que tem origem também nessa linha alba, beleza? Então, algumas estruturas importantes ali do fêmur. Então vamos lá. Basicamente, o iliopsoas, que é o principal músculo flexor de quadril, ele tem origem na coluna e se insere ali, né, o trocânter menor do fêmur. Então, quando a gente falou sobre a coluna, né, o professor falou do iliopsoas. O iliopsoas é um músculo muito sintomático, né? Tanto se você tem uma disfunção de quadril, quanto se você tem uma disfunção de coluna, né? Em algumas pessoas que passam muito tempo sentado, por exemplo, né, a gente pode ter um encurtamento de iliopsoas, que pode fazer com que ele fique ainda mais sintomático, né? Então, como é que a gente faz a palpação de iliopsoas? Vamos colocar a pele aqui em volta. Então, você vai traçar uma linha aqui, tá? Entre a espinha ilíaca e o umbigo, tá? Você traça uma linha reta. Aqui no meio dos dois, você vai palpar sentido a maca, mas você vai palpar mesmo, carcar o dedo lá dentro, e aí você vai atingir o iliopsoas, tá? Então, quando a gente tira a pele, você vai aqui, bem aqui, ó. Então você traçou uma linha entre espinha ilíaca, umbigo, no meio dos dois você tem iliopsoas, beleza? E aí a gente tem um outro músculo, né? Por que iliopsoas? Isso aqui é o psoas, tá? Isso aqui é psoas maior e menor. Eu falei iliopsoas, mas na verdade o psoas maior e menor é esse músculo que tem origem na coluna vertebral e se insere no trocânter menor do fêmur. Por que a gente fala iliopsoas? Porque o iliopsoas ele é a junção do psoas maior e menor e do ilíaco, tá?
O músculo ilíaco ele tem origem aqui nos 2/3 da face ilíaca, 2/3 superiores da face ilíaca, e ele também vai se inserir no trocânter menor do fêmur. Ó, tá vendo que ele se insere no trocânter menor do fêmur? Tá? Então, quando esse músculo contrai, o que ele faz? Ele faz com que a gente flexione o nosso quadril, beleza? Então é isso. Vamos tirando ele aqui, aí a gente vai tirando os músculos, eliminando de um lado. Beleza, então iliopsoas já foi. E aí a gente vai para a parte lateral aqui da nossa pelve, né? E a gente tem esse músculo aqui, que é o músculo tensor da face lata. O tensor da face lata ele tem origem na crista ilíaca e ele se insere aqui no trato iliotibial. Isso aqui é o músculo, isso aqui é o trato iliotibial, que também serve de inserção para o glúteo máximo. Então, o glúteo máximo ele se insere em duas regiões, que a gente vai ver. Uma delas é o trato iliotibial, tá? Então, o trato iliotibial ele vai se inserir aqui no côndilo lateral da tíbia, tá? Mas em algumas literaturas a gente tem que o trato iliotibial ele também vai se inserir aqui na fíbula, né? E na tuberosidade, né? No côndilo lateral, tuberosidade lateral da tíbia aí, e na cabeça da fíbula, tá? Então ele vai se inserir nessa região aqui, lateral do nosso joelho, beleza? Se insere na lateral do joelho ali. Aqui tá no côndilo lateral da tíbia, tá? Mas ele também pode se inserir ali na fíbula. Então, basicamente, esse músculo tensor da face lata ele é um músculo que ele auxilia nos movimentos de abdução, né? Por exemplo, porque ele está lateral. Quando ele contrai, o que ele faz? Ele auxilia na abdução da nossa perna. E uma outra coisa que é importante desse músculo aqui, né, que a gente viu, é que ele está relacionado com a inflamação de uma bursa que tem aqui embaixo, que é a bursa trocantéria. Então, ó, se eu tirar o tensor da face lata, ó, imagina, mantém ele aí, tá? Ó, vamos esconder o tensor da face lata. Aqui embaixo eu tenho uma bursa, tá? Ó, isso aqui, ó, tá? É a bursa trocantéria, a bursa do trocânter maior. Para que serve a bursa? A bursa é como se fosse uma bolsa que tem líquido sinovial e ela permite com que o músculo deslize melhor sobre o osso, tá? Geralmente a gente tem entre o músculo e o osso para permitir o deslizamento sem causar atrito. Porque imagina se o músculo passasse em cima do osso, ia ficar raspando. E aí a gente tem essa bursa para amortecer, né, para facilitar esse deslizamento. Só que o que acontece? Quando o tensor da face lata ele está sendo muito ativado, né, você sobrecarrega o tensor da face lata, que pode acontecer em diversos fatores, né? Você tem que essa bursa, ela pode começar a inflamar, certo? E aí você vai ter um caso de bursite, tá? Bursite trochantéria. Então, aqui nesse trochanter maior do fêmur, você vai ter uma inflamação dessa bursa, que é o quadro, gera o quadro de bursite, tá? Então, por que isso vai acontecer? Por conta do tensor da face lata. O que gera bursite? É justamente a questão do tensor da face lata passando ali em cima da bursa, né, gerando ali movimento em cima da bursa e gerando uma inflamação. Beleza? Então, essa aqui é a bursa. Como é que a gente faz para palpar? Né? A gente vai achar o trochanter maior do fêmur. Então, aqui, o trochanter maior do fêmur, né, para a gente achar ele, ó, é essa estruturazinha aqui, ó, esse ossinho aqui na lateral da coxa, na região do quadril, né, um pouco abaixo ali da espinha ilíaca, você vai fazer a palpação e você vai tentar achar uma protuberância. Então, achei aqui. Como é que eu faço o teste? Então, na região do quadril ali, lateralmente na coxa, né, um pouco abaixo ali da crista ilíaca, eu acho uma protuberância ali, né, um osso. Para fazer o teste, eu peço para o paciente fazer uma rotação lateral ali do quadril. Peço para ele rodar o quadril. E aí esse osso vai mexer. Né? E esse osso que está mexendo é o quê? É o trochanter maior do fêmur. É a parte do fêmur que é onde fica o trochanter maior. E aí eu posso fazer a palpação bem em cima nesse trochanter. Né? Se o paciente está sintomático, está sentindo dor, pode ser o sinal ali de que essa bursa está sofrendo. Tá? Pode ser uma bursite trochantéria. Então é importante. E aí logo acima do trochanter, eu vou ter o quê? Glúteo médio e glúteo mínimo, que são músculos estabilizadores da pelve. Né? São músculos muito importantes para estabilizar a pelve. O glúteo médio e o glúteo mínimo, tá? Vamos começar aqui tirando o glúteo máximo para começar a gente ver. Aqui está o glúteo máximo. Tá? O glúteo máximo ele é um músculo muito pouco sintomático, porque ele é um músculo que tem uma área de secção transversa muito grande, ele é um músculo muito forte. Então, para você ter um problema em glúteo máximo, cara, é muito complicado. Tá? O glúteo máximo ele vai ter várias origens, então ele tem origem aqui na crista ilíaca, né? Ele tem origem no sacro, tem origem no cox, tá? Então aqui é o cox, sacro, um pedaço da crista ilíaca, e ele vai se inserir aqui no húmero, no fêmur,
em um acidente que a gente chama de tuberosidade glútea, tá? Então ele vai se inserir na tuberosidade glútea e no trato iliotibial, que estava aqui, tá? Então o glúteo máximo tem origem ali na crista ilíaca, sacro e cóccix e se insere na tuberosidade glútea e no trato iliotibial. E aí, tirando ele, a gente tem os músculos mais profundos, que são os músculos rotadores do quadril, tá? Que a gente já vai entrar neles. Mas antes vamos aqui voltar para o glúteo médio. Eu tirei o glúteo máximo para começar a gente visualizar. O glúteo médio e o glúteo mínimo vão ter origem, né? O glúteo médio, ele vai ter origem aqui nessa face lateral do ilho, né? Esse osso aqui é o ilho. Então ele tem origem nessa face lateral do ilho. E ele vai se inserir no trocânter maior do fêmur, tá? E o glúteo mínimo, mesma coisa. Ele é menorzinho, né, em comparação ao glúteo médio, mas ele vai ter origem também nessa face lateral do ilho e vai se inserir aqui no trocânter maior do fêmur, beleza? São músculos laterais. Então, o que eles vão fazer? A principal função deles, né? Movimento de abdução, né, e estabilização da pelve. Então, o que ele faz? Imagina que você está num pé só. Quando você está num pé só, né, esse músculo que ele está contraindo para manter a sua pelve reta, tá? Então, a pessoa que tem fraqueza de glúteo médio, o que acontece? Quando ela anda, a pelve dela cai. Tá? Acontece isso aqui, ela anda meio que rebolando. Por quê? Porque tem fraqueza de glúteo médio. Tá? Então, quando a pessoa anda, a pelve dela mexe. Beleza? Então, quando a pessoa anda rebolando, o que é? Fraqueza de glúteo médio. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Quando você faz a palpação nesse glúteo médio, ó, você achou lá o trocânter maior do fêmur, né? Uns 2 dedos para cima, logo abaixo da espinha ilíaca, você vai fazer uma palpação, né? Pede para o paciente fazer uma abdução. Se ele fizer uma abdução, você vai ver que fica duro e seu dedo sai ali daquele espaço. É justamente o glúteo médio contraindo. E aí um glúteo médio sintomático, né? Quando você palpa o glúteo médio e ele dói, né? Pode indicar um problema às vezes ali que está vindo, né? Um problema tanto no quadril, né? Como por exemplo às vezes na pelve, né? Uma sobrecarga ali em alguma dessas regiões. Então, principalmente em quadril ali, tá? Então, o glúteo médio sintomático pode ser um problema em pelve, pode ser um problema em quadril por conta das origens. Ó, ele tem origem na pelve e se insere no quadril, beleza? E é um músculo principal, né? O principal músculo aí que faz a estabilização da nossa pelve, então, quando a gente anda, por exemplo, tá? E aí a gente vai tirar eles, glúteo médio e glúteo mínimo. E aí a gente vai para um compartimento aqui atrás, que são os músculos mais profundos da coxa, são os músculos rotadores, né? Aí da coxa. Esses músculos aqui, que são os rotadores externos do nosso quadril, né? A gente tem vários músculos aqui. Então, a gente tem esse grandão aqui que a gente já conhece, que é o piriforme. Aí a gente tem o gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado da coxa. E ali a gente vai ter também o obturador externo. Que está onde? Já a gente vê ele, a hora que tirar ele aparece, tá? Mas basicamente, um músculo aqui que é muito importante a gente fazer a palpação é o piriforme, esse músculo aqui, tá? Porque o piriforme, ele é um músculo que ele vai ter origem aqui na face pélvica do sacro, tá? Na face pélvica anterior do sacro, tá? E ele vai se inserir no trocânter maior do fêmur. Então, esses músculos aqui, os rotadores externos, por que eles são rotadores externos? Porque todos eles, olha aqui ó, a inserção deles, trocânter maior do fêmur. Tá? Quando ele contrai, ele faz isso aqui, ó, ele roda a cabeça do fêmur para fora, por isso que ele faz rotação externa, tá? Todos eles. Então, o piriforme ele é um músculo que ele tem origem no sacro. Se a gente for pensar no sacro, o sacro ele é o quê? Ele é o centro de equilíbrio do nosso corpo. Tá? Então, todo o peso do nosso corpo ele é jogado para o sacro, porque o sacro faz a união entre a nossa coluna vertebral e a nossa pelve. Então, ele é um músculo muito forte que recebe muita sobrecarga. Então, um desequilíbrio em coluna ou um desequilíbrio em pelve, né, vai fazer com que o piriforme sofra, seja sobrecarregado. Então é comum em pacientes que têm às vezes um problema de coluna, né, ou algum desequilíbrio, algum desalinhamento de pelve, o piriforme ser sintomático. Como é que eu vou saber se ele está sintomático ou não? É simples. Eu vou traçar uma linha, né? Se a gente for colocar aqui, ó, eu traço uma linha entre o sacro, então vou fazer a palpação nessa região aqui, eu tenho o sacro, certo? Isso aqui eu vou ter o sacro lá dentro, em cima eu tenho coluna. Eu traço uma linha entre o trocânter maior do fêmur, que eu já localizei, né, e o sacro. E aí eu vou fazer a palpação nesse sentido aqui,
em direção à maca, de cima para baixo. Tá? Então, acha o trocânter maior e o sacro, traça uma linha entre os dois, faz a palpação bem no meio. Tá? E aí, se eu tirar, ó, a gente tem exatamente isso. Ó. Então, aqui está o trocânter maior do fêmur, nessa região. Aqui está o sacro, traço uma linha média. Aqui eu tenho piriforme. Ó, vocês olharem desse lado, exatamente isso. Beleza? Então, esse é o piriforme. E a gente tem outros músculos que a gente não viu, mas eu vou citar também. Né? Então, aqui a gente tem o gêmeo superior, que tem origem aqui na espinha isquiática. Tá? Então, aqui é a espinha isquiática. Lembra que o isco ele tem como se fosse um espinho. Né? O que é a espinha isquiática? É isso aqui. Ó. Cadê? Isso aqui mesmo, esse pedacinho aqui. Espinha isquiática. Tá? Espinha isquiática. Ó. Então, o gêmeo superior vai ter origem na espinha isquiática e vai se inserir no trocânter maior do fêmur. Tá? O obturador interno, ele vai ter origem aqui mais internamente, nesse espaço que a gente chama de membrana obturatória. Então, ele tem origem na membrana obturatória, aqui, está na região do ilho, mais interno, né? E ele vai se inserir aqui no trocânter maior do fêmur. O gêmeo inferior, ele é um músculo que ele tem origem aí na tuberosidade isquiática, tá? Então isso aqui é a tuberosidade isquiática, a origem também dos isquiotibiais, e ele vai se inserir no trocânter maior do fêmur, beleza? Esse aqui é o gêmeo inferior. E aí a gente tem o quadrado da coxa, quadrado femoral, né? O quadrado femoral ele tem origem também na tuberosidade isquiática, ele vai se inserir na fossa intertrocantéria aqui, tá? do fêmur, beleza? Então, entre os dois trocânteres ali, ó. Na verdade, é na crista, né? A gente tem uma crista intertrocantéria. Ó. A crista seria esse voluminho aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem como se fosse uma elevaçãozinha aqui. Isso aqui é a crista. Então, o quadrado da coxa vai se inserir aqui. E aqui embaixo, a gente tem o obturador externo, que se insere, esse sim, se insere na fossa intertrocantéria aqui, né? Nessa fossa entre os dois trocânteres, que seria um buraquinho, né? E ele vai ter origem aqui, né, nessa região mais anterior, numa área que a gente chama de margem do forame obturado. Tá? Então, ele tem origem aqui na pelve, né, mais internamente, na margem do forame obturado e vai se inserir aqui no trocânter maior do fêmur. Então, esses são os músculos rotadores da coxa. Beleza? E aí, de músculos mais profundos, isso aqui são músculos, né, a gente não vai entrar, né, são músculos aí relacionados ao nosso processo de evacuação, né, mas a gente não vai entrar neles agora porque, né, não é saúde do homem e da mulher ainda. Mas aí a gente mata os músculos de quadril não, os músculos aqui da pelve. Então a gente falou iliopsoas, falou dos rotadores externos do quadril, e agora vamos falar sobre os músculos, né, alguns músculos também de quadril e de coxa principalmente, tá? Começando pelo compartimento anterior. Então aqui nesse compartimento anterior, a gente tem um músculo que que tem origem, né, na nossa pelve e ele vai atravessar a articulação do joelho, tá? Que é o sartório. O sartório, ele é um músculo que ele tem origem na espinha ilíaca antero-superior e ele vai se inserir na tuberosidade da tíbia medialmente, tá? Numa região que a gente chama de pata de ganso, tá? Então aqui nessa região a gente tem a inserção de vários músculos. Então a gente tem a inserção do sartório, do grácil, do semitendíneo, tá? Então a gente tem a inserção de 3 músculos aqui nessa tuberosidade medial da tíbia. E esses músculos servem justamente para fazer a estabilização do joelho. Então, a pata de ganso é a inserção desses músculos que fazem a estabilização do joelho. Então, o sartório tem origem na espinha ilíaca antero-superior e vai se inserir na tuberosidade medial da tíbia. O reto femoral, que é um músculo também biarticular, ele vai ter origem lá na espinha ilíaca antero-inferior e ele vai se inserir no tendão patelar. Tá? Então, ele é um músculo que ele auxilia tanto na extensão do joelho quanto na flexão do quadril. Beleza? Aí a gente tem aqui os músculos, os vastos, né? O vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial. O vasto lateral ele vai ter origem aqui no tubérculo maior, né? na linha intertubecular, na linha intertrocantéria, tá? Porque a gente está falando de fêmur, então é trocânter. Na linha intertrocantéria mais próximo ao trocânter maior, ele vai se inserir na patela.
O vasto medial, o intermédio, perdão, ele vai ter origem também nessa linha intertrochantéria e vai se inserir no tendão da patela. E o vasto medial, agora sim, né, vasto intermédio e vasto medial, ele tem origem na linha intertrochantéria, na linha áspera. Então, se a gente for olhar aqui, ó, ele tem uma origenzinha aqui atrás do fêmur, naquela linha que a gente viu no começo do vídeo. E ele vai se inserir também no tendão patelar. Então, esses músculos do quadríceps, que eu já tirei todos, tá? Eles são importantes por quê? Porque uma disfunção nesses músculos, um encurtamento, alguma coisa assim, vai mexer aonde? Na patela. Então, aqui a gente tem a patela. A patela é um osso sesamoide, né? E qual que é a função da patela? A patela ela aumenta a vantagem mecânica do quadríceps. Ela faz com que o quadríceps consiga gerar mais força, tá? E ela também direciona os movimentos do nosso joelho. Então, a patela, quando a gente anda, quando a gente se movimenta, ela faz esses movimentos aqui, né? Ela faz inferiorização, superiorização, lateralização. Ela se desloca basicamente para todos os lados, tá? Mas só para a gente entender, a patela se desloca. Então, se eu tenho alguma disfunção em quadríceps, né, alguns músculos do quadríceps, ou uma disfunção na pelve, eu posso ter um reto femoral sendo atingido e eu posso ter um problema, um reto femoral às vezes sendo sobrecarregado, né, que é um músculo que tem origem em pelve e vai até joelho, e aí eu posso ter uma disfunção ali nessa patela, né, eu posso ter uma hipomobilidade de patela, posso ter, sei lá, uma patela alta, tá? Então a patela é uma região que a gente também mexe ali durante a palpação, né? E uma patela sintomática, né? É importante a gente palpar também ali um reto femoral, né? Os músculos do quadríceps, porque pode ser às vezes uma sobrecarga de músculo de quadríceps, né? Uma contratura ali, um quadríceps encurtado, né? Enfim. E aí, voltando para essa perna aqui, a gente está dissecando, a gente vai falar agora dos músculos adutores, tá? Então, esse compartimento aqui a gente chama de compartimento adutor. Então, a gente tem 5 músculos aqui, tá? O primeiro deles é o pectíneo, tá? O pectíneo, que é um músculo que também auxilia na flexão do quadril, ele tem origem no ramo superior do pubis, tá? E ele vai se inserir na linha pectínea. E aí a gente tem adutor curto, adutor longo e adutor magno e o grácil, tá? O adutor curto, ele vai ter origem no ramo inferior do pubis e vai se inserir na linha áspera, que é aquela linha que a gente falou lá do fêmur, tá? Então, origem no ramo inferior do pubis se insere na linha áspera. O adutor longo tem origem no ramo anterior do pubis e vai se inserir também na linha áspera. O adutor magno tem origem no ramo inferior do pubis, no ramo isquiático, tá? Na linha áspera, e ele vai se inserir, né, aqui no tubérculo adutor, que é essa regiãozinha aqui, próximo ao côndilo medial ali do fêmur. Na verdade, ele vai se inserir na linha áspera ali no tubérculo adutor, tá? Ele tem origem na face, no ramo púbico inferior, no ramo isquiático, né, no túbulo isquiático ali, vai se inserir na linha áspera no tubérculo adutor. Esse é o adutor magno. E aqui a gente tem o grácil, que tem origem no ramo inferior do pubis e vai se inserir lá na tuberosidade da tíbia medialmente, né? Então é um músculo que faz parte daqueles músculos da pata de ganso que a gente falou, estabilizadores do joelho. E se a gente for pensar aqui os adutores, né? Os músculos adutores, eles são músculos que eles têm origem em pelve e vão se inserir a maioria deles, né, no fêmur, tá? Então esses músculos aqui, eles estão responsáveis principalmente com movimentos aqui em quadril, certo? Movimentos do quadril. Então, se a gente for pensar, aqui eu tenho os músculos glúteo médio e glúteo mínimo, né, que fazem o que? A abdução do quadril, e eu tenho os adutores, que fazem a adução do quadril. Para estabilizar a pelve, eu tenho um equilíbrio, né, de forças ali entre os abdutores e os adutores, certo? Porque eles são antagonistas, um abre e o outro fecha, né? Então eu preciso ter esses dois músculos atuando juntos para mim ter um bom equilíbrio da minha pelve, tá? Então são músculos que vão atuar aqui na minha articulação do quadril. Se eu tenho uma disfunção do quadril, uma artrite, por exemplo, no quadril, uma hipomobilidade ou, enfim, sei lá, alguma coisa, né, afetando esse movimento do quadril, eu posso ter o glúteo médio sofrendo, como a gente viu, e eu também posso ter os adutores sendo sobrecarregados, né? Então eu posso ter uma tendinite de adutor, né, ou às vezes um adutor encurtado, né, vai fazer com que eu tenha ali um problema no glúteo médio também, enfim, e aí vai, vice-versa, tá? Então, falou em quadril, né, eu posso ter sintoma adutor, né, sintoma em adutor, a maioria das vezes vai estar relacionado com quadril.
e glúteo médio também, quadril ou pelve. Tá? E como é que eu faço para fazer o teste do adutor? Né? Paciente deitado na maca lá, decúbito ventral, você vai pedir para ele fazer uma posição com a perna como se fosse um 4, e aí você vai ver o maior volume na região medial da coxa e vai fazer a palpação. E aí você pode ir subindo até a origem do adutor, que é próximo ao pubis. Tá? Então a origem dos adutores é onde? No pubis. Então você vai subindo ali, né? Você tem a inserção deles ali alguns na parte medial do joelho, como por exemplo o grácil, mas a origem deles é próxima ao pubis. Então você vai subindo ali, se o paciente sentir muita dor próximo ao pubis, pode ser ali um encurtamento, contratura, né, tendinite de adutores, beleza? Lembrando que tendinite é diagnóstico clínico, então você precisa de um exame de imagem, quem faz geralmente é o médico. Tá? E aqui atrás a gente tem os músculos flexores do joelho, né, os isquiotibiais. Por que eles têm esse nome? Isquiotibiais, né? Porque eles têm origem no isquio e eles vão se inserir na tíbia, né? Tão fácil quanto parece, isquiotibiais. Os isquiotibiais são 3. Então a gente tem aqui na parte lateral o bíceps femoral, né, que tem 2 cabeças, uma cabeça longa e uma cabeça curta. O bíceps femoral ele tem origem na tuberosidade isquiática e ele vai se inserir, né, na cabeça da fíbula e também na tíbia, tá? Principalmente na cabeça da fíbula. Então, bíceps femoral, cabeça longa e cabeça curta. Cabeça longa tem origem na tuberosidade isquiática e se insere na cabeça da fíbula. A cabeça curta aqui tem origem na parte posterior do fêmur e se insere também na cabeça da fíbula. E aí a gente tem o semitendíneo mais superficialmente e o semimembranoso mais profundo. O semitendíneo tem origem na tuberosidade isquiática, ele vai se inserir na tuberosidade da tíbia, aqui medialmente. Tá? Então o semitendíneo é um músculo que faz parte do conjunto de músculos da pata de ganso. Tá? É um estabilizador do joelho também. E uma coisa sobre o semitendíneo é que ele também auxilia na rotação medial do joelho. Não só ele, tá? Tanto o semitendíneo quanto o semimembranoso, pela origem deles, pela inserção deles, tá? O semimembranoso, já vamos ver ele. O semimembranoso tem origem aqui, tuberosidade da tíbia, na tuberosidade isquiática, que vai se inserir no côndilo medial da tíbia. Tá? Ele se insere aqui no côndilo medial da tíbia. Esses músculos, eles têm origem, né, lá na tuberosidade isquiática, eles se inserem medialmente na tíbia. Então, quando eles contraem, eles auxiliam no quê? Na rotação interna. Então, quando você faz uma rotação interna da perna, você tem a contração desses músculos isquiotibiais, do semitendinoso e do semimembranoso. Beleza? E aí a gente mata aí, tira o semitendinoso e o semimembranoso. Né? Como é que a gente faz para fazer o teste dos flexores de joelho? Né? Para ver se eu tenho às vezes um encurtamento, uma tendinite, sei lá. Aqui a gente faz a palpação de uma região que é a tuberosidade isquiática. Né? Então, quando a gente faz a palpação da tuberosidade isquiática, a gente está palpando literalmente esse osso aqui, ó, tuberosidade isquiática, que a gente sente, né, quem é muito magro aí, quando sente na cadeira, quando você senta na cadeira, né? Sei lá, pega uma cadeira que não tem acolchoamento, né, uma cadeira de madeira, sei lá, você senta e você sente, né, esse músculo aí, se você ficar muito tempo sentado, começa a doer. Tá? Então, como é que você faz o teste? Pega lá, ó, paciente, né, paciente decúbito dorsal, né, você vai localizar aqui, ó, prega glútea, certo? Você vai fazer uma palpação em sentido, uma palpação ali em sentido cranial. Por quê? Porque quando você faz a palpação nesse sentido, você vai palpar justamente, né, a tuberosidade, né, o túbero isquiático aqui, beleza? Então você vai fazer a palpação nesse sentido aqui, sentido cranial, para palpar a tuberosidade isquiática, que é a origem dos músculos isquiotibiais, beleza? E aí a gente fecha quadril, aí articulação, alguns músculos da pelve, músculos de quadril. E no próximo vídeo aí a gente vai falar sobre esses músculos da perna, tá? Então, origem e inserção dos músculos da perna e vamos falar um pouquinho sobre tornozelo, beleza? Mas é isso, deu uns 30 e poucos minutos aí de vídeo, espero que tenha ficado bem claro e espero que tenha ajudado. E até o próximo, valeu? Espero que tenha gravado também. Aí, gravou. Valeu!